Olá, alunos! Retomamos os nossos estudos. Espero que vocês estejam bem e tenham feito a tarefa de casa que eu indiquei, que era continuar estudando o material, o livro didático, principalmente sobre os aspectos, os parâmetros, né, os 5 parâmetros importantes na prática da Libras, que são importantes para quem está aprendendo, importante para quem quer aprender e para quem executa como intérprete, ele precisa usar e ter conhecimento profundo sobre esses 5 parâmetros. Espero que vocês tenham feito essa lição de casa e conhecido um pouco mais, mesmo sabendo que se trata de uma disciplina só do curso acadêmico de vocês de pedagogia, mas é interessante que vocês tenham um pouco mais de curiosidade acerca da Libras. Hoje nós vamos tratar da unidade 4, cujo tema é aspectos morfológicos da Libras. Aqui vocês vão entender um pouco mais da Libras na prática, vão entender esse aspecto como um idioma completo e a gramática da Libras. Nessa unidade, os objetivos de aprendizagem estão relacionados a compreender a Libras em seus aspectos morfológicos, apresentar os classificadores, instrumentalizá-los, né, para o estabelecimento de uma comunicação funcional com pessoas surdas. A partir desses 3 objetivos, vocês serão capazes de compreender a partir da nossa aula como se dá a Libras na prática, a funcionalidade da Libras relacionada com a sua gramática e conhecer um pouco mais desse universo para poder prestar mais atenção e ter um pouco mais de cuidado na hora de conversar com o surdo. Imaginem vocês, né, que vocês estão aqui sendo preparados e talvez futuramente possam atuar como professores. E imagine que vocês possam ter na sala um aluno incluso surdo. Então, precisam ter conhecimento. Isso não significa que essa disciplina vai dar conta de dar para vocês todo o preparo para a atuação de vocês lá na sala de aula. Mas ela trará para vocês indícios importantes, requisitos importantes para que vocês possam, no futuro, procurar esse material, acessar, estudar, pesquisar, porque vocês já tiveram um conhecimento básico aqui na disciplina de Libras e que vai fazer a diferença. Inclusive, se vocês tiverem aí a pretensão, de repente, de se tornar intérpretes, de conhecer mais, executar essa língua com com mais facilidade e mais apreço. Então, nós vimos aqui, Libras é uma língua. Aqui ela aparece como uma forma exclamativa para dizer para vocês, realmente, Libras é uma língua. Nós vimos isso, né, nas aulas anteriores, principalmente na unidade 3, que nós discutimos muito. Nós tivemos 4 perguntas importantes. Uma primeira pergunta que foi uma questão que nós levantamos um problema sobre os aspectos e as diferenças que está relacionada a Libras e a comunidade que constitui a forma linguística da Libras na prática, que é a comunidade surda. E depois levantamos outras questões, inclusive levando em consideração aqui que Libras é língua, portanto ela é um idioma completo. E a partir dessa afirmação nós conhecemos nessas aulas que ela é uma língua que tem gramática própria, que na execução da Libras há variação nos movimentos, que associar a produção do sinal do aspectos com o movimento e as expressões não manuais não é algo tão simples para os ouvintes e essa habilidade exige muita competência e fluência da língua. Na aula anterior eu fiz um exemplo bem rápido para vocês, utilizando um recurso muito importante na Libras que trata-se dos parâmetros, um dos parâmetros que são os classificadores. No momento em que eu fiz isso, que eu dei um exemplo do que eu estava dentro de um carro, que eu sentei, fiz um movimento, fiquei para vocês numa posição em que geralmente os motoristas ficam segurando esse volante, sentada, e às vezes fazendo até algum movimento como se estivesse dirigindo. Realmente, eu trouxe para vocês uma especificidade muito particular e importante na hora da execução da Libras, que é trazer essa função dos classificadores para a Libras.
eu não utilizei naquele momento, e eu vou repetir agora, e eu vou pedir nesse momento que a intérprete não faça a interpretação. Eu quero que vocês prestem atenção, e se tiver aluno surdo aqui participando dessa aula, olhem para mim agora. Então eu vou fazer a mesma frase. A frase é o seguinte: eu estou viajando e estou dirigindo. Eu abri a porta do meu carro, sentei e fiquei na posição. Liguei a chave. Estou narrando porque eu preciso que vocês entendam o que estou fazendo. Mas se eu não precisar narrar e nem falar nada, vocês vão entender que agora eu estou dirigindo. E se eu me movimentar um pouco mais, esse dirigir meu está de acordo com a velocidade que o meu carro está. Eu paro nesse momento essa frase, paro de sinalizar esse pequeno texto que eu fiz aqui para mostrar para vocês o quanto é importante colocar alguns movimentos, e esses movimentos eles dão um pouco mais de sentido, e nós tratamos isso na Libras de classificadores. Então o meu movimento, o ato de eu abrir a porta, de eu sentar no carro, pegar o volante, tudo isso são classificadores, porque além de eu falar disso, eu estou representando nas minhas atitudes, neste momento, o que é que eu estou fazendo. Quer dizer, eu peguei no volante, eu liguei o carro, eu acelerei, saí, fui aos poucos aumentando essa velocidade. Isso tudo é importante para a execução da Libras. Isso faz parte da gramática e faz parte de um contexto muito particular, porque eu não precisei usar sinais. Além do carro aqui que eu uso, sim, esse é o sinal de carro, né? Esse é o sinal de carro. Mas eu fiz muito mais que isso. Eu abri a porta, eu sentei no banco, eu peguei no volante e saí. Enfim, esse texto que eu fiz utilizando esse recurso demonstra um pouco para vocês que muitas coisas que acontecem, né, dentro dos elementos da construção da Libras estão associados a esse contexto do universo visual que possui o surdo. E por isso que a gente fala também, né, nós conhecemos também a Libras como a sua linguagem natural, a primeira língua. Porque isso traz referências daquilo que ele vê, daquilo que ele percebe, da forma como ele percebe as coisas do mundo, as coisas à sua volta. E o surdo usa esses elementos, né? E na Libras a gente precisa mostrar essas variações para que a língua tenha mais sentido, tenha mais significado. E eu fiz também aqui os movimentos, né? Eu mostrei essas variações dos movimentos. Então, para que a pessoa ouvinte faça a Libras, não é uma tarefa fácil. Ela precisa se dedicar, ela tem que estudar, ela tem que conhecer todos esses elementos da gramática da Libras para fazer ela com fluência, para fazer ela limpa, clara e usando os recursos que o surdo precisa, que são os aspectos visuais, trazendo mais perto do surdo, para mais sentido do surdo, esses elementos visuais. Ele precisa ver, se eu estou falando, a hora que eu falo, eu fui viajar. Eu digo isso para vocês estão ouvindo, isso fica de uma forma quase que abstrata, porque as palavras elas têm sentido, têm significado, mas vocês estão pensando, estão usando aqui outro elemento da faculdade mental, que é o pensar, o criar, imaginar o que eu estou fazendo ao dizer isso. Mas isso para o surdo tem que trazer para o campo da visão, eu tenho que trazer isso para que ele compreenda realmente. Então, a partir dos estudos realizados, a partir dessa retomada que eu acabei fazendo aqui sobre esse contexto da aula anterior, eu quero que vocês levem em consideração essa questão. A partir dos estudos realizados até aqui, você acredita que há semelhança entre a gramática da Libras e da língua portuguesa? Acredito que com a nossa última aula vocês consigam responder já esse questionamento. Mas como hoje nós vamos adentrar esse universo um pouquinho mais na prática, essa pergunta vai ter mais sentido ainda no final dessa aula. Então, nós vamos iniciar, né? Fizemos uma revisão um pouco mais detalhada sobre um elemento, sobre uma característica que é os classificadores. Agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre, de forma geral, o que nós tratamos na unidade 3, que foi as línguas de sinais, satisfazem todos os requisitos linguísticos de uma língua.
isto é, possui um léxico, quer dizer, tem vocabulário, uma sintaxe, tem regras gramaticais e uma capacidade de gerar uma quantidade infinita de sinais e sentenças. Eu trago aqui para vocês nesse slide uma gravura, eu quero que vocês prestem bastante atenção sobre a evolução do surdo aqui. Essa gravura tem no livro de vocês, tá? No material didático, né? No livro de Libras, e eu quero que vocês olhem lá a situação da pessoa surda que está nessa gravura sendo representada. Então, nós tivemos aqui a fase do oralismo, da reabilitação auditiva, do português sinalizado, da língua de sinais e, por fim, nós vamos tratar do bilinguismo. Nesse processo aqui de evolução do surdo, eu vou voltar um pouquinho aqui no terceiro caso, que é o português sinalizado, e para que vocês possam entender um pouquinho desses requisitos linguísticos tão importantes na hora de executar a Libras, tá? E nesse momento eu vou pedir a ajuda da Pamela, que é a nossa intérprete que está aqui, quero agradecê-la pela presença, e ela vai nos ajudar a fazer isso e vocês vão conseguir compreender bem, observando como ela está interpretando o que eu vou conduzir nesse momento, da forma como eu vou conduzir essa parte aqui sobre o português sinalizado, para vocês entenderem a diferença entre fazer uma Libras limpa, clara e objetiva e fazer uma Libras carregada de português sinalizado. A preocupação, e há uma diferença muito grande aqui, há uma diferença muito grande. O português sinalizado, ela terá que fazer exatamente o que eu vou ditar nessa frase. Pamela, por favor, se prepare que eu vou ditar uma frase para você e você vai interpretar, ok? Combinado? Então vamos lá. Meu nome é Pamela, eu sou intérprete, trabalho aqui na Unicesumar e gosto muito do meu trabalho. Vejo que a Pamela utilizou muitas palavras, muitos sinais para fazer essa frase, né? Ela utilizou muitos sinais e isso se configura na prática como português sinalizado. É sinalizar fazer um sinal para cada palavra que foi dita. Então, se eu repetir a frase, e talvez eu possa não lembrá-la certinha, como eu disse, porque eu não tenho nada aqui, eu tirei ela agora, né, e inventei ela nesse momento, mas eu vou fazer uma parecida e vocês vão entender que na hora que a Pamela vai interpretar essa frase, ela vai ser um pouco, eu acredito que um pouco mais objetiva e até com menos sinais. Olá, eu sou Pamela, eu sou intérprete, trabalho aqui na Unicesumar e estou muito feliz com o meu trabalho. Vocês conseguiram perceber o quanto que diminuiu de sinais para ela transmitir a mesma mensagem? Enfim, por mais que eu tenha esquecido alguma palavra ou outra, isso fica claro que a segunda interpretação dela ficou mais limpa. Eu não fiquei preocupada em colocar um sinal, aliás, a Pamela não ficou preocupada em colocar um sinal para cada palavra que eu disse, mas ela interpretou o contexto sem deixar, né, sem tirar a importância da frase e o objetivo dela. E quando nós percebemos isso, nós vamos ver que no português sinalizado acontecia isso e foi uma fase, inclusive, de adaptação dessa evolução, de entender como o surdo aprendia, como o surdo se comunicava, ou na tentativa, né, de ouvintes fazer com que o surdo compreendesse o que nós queríamos dizer. E aí nós erramos um pouco, e aí acontece, pode acontecer em algumas situações? Pode. Por quê? Porque é muito difícil. Eu já disse no início dessa aula o quanto é difícil sinalizar, o quanto é difícil interpretar, conhecer realmente. Então, nós precisamos dominar profundamente a Libras para não cair nesse erro. Mas mostra que aconteceu, né, em muitas situações dessa evolução, as práticas de interpretação, as práticas da própria comunidade, das pessoas que estavam convivendo e tentando se comunicar,
tinham muita preocupação de fazer um sinal para cada palavra que estava sendo dita. E depois teve aqui a língua de sinais, e aí é compreender realmente que essa língua tem uma especificidade diferente, que ela tem uma gramática própria, e ao possuir essa gramática, nós temos que levar em consideração tudo aquilo que vem do surdo, da sua realidade e daquilo que ele faz, como ele vê, como ele percebe, como ele se comunica e como ele faz a Libras. A Libras é dele. O surdo se desenvolve naturalmente. Há diferenças entre uma comunidade e outra, entre região, já que o nosso país é tão grande, claro que há, e é normal que isso aconteça, mas mesmo assim, eles têm a garantia de conhecer e desenvolver a língua que é própria deles. E depois nós vamos ali para o bilinguismo, que nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Então, de acordo com Quadros e Carnop, por morfologia, entendemos o estudo da estrutura interna das palavras ou dos sinais, assim como das regras que determinam a formação de palavras ou sinais. Então, a morfologia é isso, é a gente entender o que está por detrás dessa palavra, da formação da palavra, na elaboração e na execução do sinal. É muito mais profundo do que a gente imagina, não é fazer por fazer. O surdo não faz por fazer, como que surge um novo sinal? O que acontece para surgir esse sinal? Então, ocorre uma estrutura gramatical na Libras? Sim, ocorre, tem uma estrutura gramatical. E ela está relacionada à forma como o surdo pensa e, portanto, como ele executa. Então, ele pensa diferente da gente. Nós pensamos e criamos aqui na nossa cabeça várias palavras, o nosso pensamento. Se você estiver nesse momento acompanhando o raciocínio, você está criando algumas associações de conteúdos, por exemplo, que nós já estudamos nas aulas anteriores. E o seu pensamento está fluindo o tempo todo. Para o surdo, tudo que a intérprete está fazendo aqui, interpretando, traduzindo para ele, para ficar bem claro, ele vai criando imagens. Ele reporta, por exemplo, a imagens que eu trouxe, de repente, associada a alguma escrita no slide, uma imagem que eu coloquei, que faz menção, que traz um pouco mais de credibilidade, mais de significado para aquele texto que eu discuti no momento. Ele vai fazer isso, ele vai buscar as suas imagens visuais, ele vai trazer isso para o seu campo de conhecimento para poder daqui continuar aprendendo e se desenvolvendo mais. Nós fazemos diferente. Então, executar nessa estrutura gramatical a Libras exige muito. Pensar como surdo, para nós, é como o exemplo que eu dei na aula anterior da árvore, ou quando eu faço o sinal de casa. Isso, né? Né, Pamela? Esse é o sinal, certo? Então, olha, eu estou fazendo casa. Se eu faço várias casas, ou se eu faço o sinal de casas e puxo aqui, eu estou fazendo também várias casas. Isso tudo é uma representação de como o surdo vê. Então, ele vê várias casas dessa forma. Mas para nós, porque ele está usando a sua principal, o seu principal elemento para constituir a sua formação de pensamento, de texto, enfim, de língua, que é a sua capacidade de visual e de perceber as coisas pelo mundo. Já nós, a hora que eu falo várias casas, já ficou claro para você, porque você já ouviu, você cresceu desenvolvendo nisso. Então, você já sabe que a hora que eu disse várias casas, eu não preciso praticamente desenhar isso para você aqui. É claro que você vai entender um amontoado de casas em alguma situação. Nem o português depende da Libras e nem a Libras depende da língua portuguesa. A Libras é uma língua exclusivamente visual. Como pensa o surdo? Como que ele pensa? Eu acabei respondendo essa pergunta para vocês no início dessa aula, falando sobre o campo visual, a percepção, como que é importante para o surdo. Então, o surdo, ele pensa criando imagens. O pensamento dele são imagens, aquilo que ele gravou, né, que está na sua memória, é tudo em imagens. Se eu falar água, é uma palavra simples, né, Pamela? Ó, água.
vocês vão automaticamente já sabem que é a água. O surdo vai lembrar de uma torneira aberta, de um rio, ele vai buscar elementos disso no contexto. Eu disse água fora de um contexto. Eu estou só trazendo para vocês, tentando trazer para vocês aqui a forma como ele utiliza isso. Mas ele vai buscar esses elementos, aonde a água, aonde ele viu a água. Pode ser numa piscina, pode ser do rio, pode ser de uma torneira escorrendo, enfim. É isso que ele vai trazer, essas imagens que está guardada na memória. E ele usa para pensar da mesma forma essas imagens. Então ele constrói imagens. Trago para vocês aqui um elemento importante, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, tá? Que apesar da Libras ser independente da língua portuguesa, alguns sinais são originários das iniciais representações de escrita, de seus significados, demonstrando que da mesma forma que nas línguas orais, em que uma língua influencia a criação de novas palavras, exemplo, deletar, eu dei esse exemplo para vocês na aula anterior, né? Essa é uma palavra que não faz parte do nosso dicionário. Hoje até ela está no dicionário, mas ela não é oriunda da nossa língua portuguesa. Ela vem de uma origem de uma palavra inglesa. Mas ela hoje está no nosso contexto. Nós falamos o tempo todo, utilizamos e todos se entendem quando nós estamos usando essa palavra sem nenhum problema, porque o deletar faz parte. Deletar está no nosso vocabulário agora. Nós falamos essa palavra e todo mundo entende, apesar dela não ter surgido aqui na nossa língua portuguesa. E a Libras também ela é influenciada pela língua portuguesa. Então, alguns sinais que são executados na Libras, elas têm origem da língua portuguesa. Eu vou para o nosso próximo slide, mas eu vou lembrar de um sinal bem rápido para vocês entenderem isso. Aqui do lado eu trago para vocês as configurações de mão, e essas configurações, elas são importantes na hora de executar a Libras. Em algum momento, se vocês prestarem atenção o tempo todo, tiverem um pouco mais agora de atenção até o final dessa aula, vocês vão perceber que a Pamela vai utilizar muito dessas configurações o tempo todo na hora de sinalizar. Quer dizer, todas essas configurações fazem parte da gramática, fazem parte da língua da Libras, precisa ser executada dessa forma. Eu apresentei aqui para vocês 61, mas já tem mais agora. Acho que tem mais duas configurações que não aparecem aqui, mas que também fazem parte desse quadro. Então, Libras possui gramática própria. E acontece dentro disso empréstimos lexicais que não são sinais nativos da Libras e sim inspirados em outras línguas. Destacamos aqui 3 tipos de empréstimos que são importantes e um deles é o caso da soletração manual completa ou de parte de palavras em língua portuguesa, como os sinais para bar, para o mês de março, junho, julho. E aí eu volto para vocês aqui para mostrar para vocês o empréstimo que nós falamos no slide anterior dessa influência, então da própria língua portuguesa. Então, para mostrar isso, eu vou repetir com mais tranquilidade nesse momento para que a Pamela possa interpretar e vocês compreendam isso. Que empréstimo é esse? Quer dizer, tem influência sim da língua portuguesa para Libras em algumas situações. E eu trago aqui para vocês a questão da soletração, que é o alfabeto manual que nós utilizamos em alguns momentos na hora de interpretar quando não há sinal ou quando de repente a gente pode esquecer. Então nós podemos fazer isso, nós podemos usar o alfabeto manual e escrever essa palavra, né? Como na palavra bar. Então eu vou usar o B, o A e o R. Eu estou num contexto, de repente eu coloco lá que o bar estava cheio de gente. Eu não conseguia lembrar, de repente, o sinal da palavra bar. Então eu coloco isso, coloco a utilização do alfabeto manual. Mas eu tenho também, no mês de março,
eu emprestei 3 letras apenas. Eu não escrevi a palavra março, mas eu utilizei 3 letras dessa palavra, então eu empresto do alfabeto, daí da língua portuguesa para Libras, e todo mundo vai entender que é o mês de março, e eu estou executando a Libras, apesar de estar utilizando. O mês de junho, julho, também eu posso utilizar. São exemplos aqui que vão clarear e vocês vão compreender melhor. Aí nós já apresentamos as configurações de mão, né? Que as configurações de mãos, elas são essenciais para desenvolver a Libras e elas acontecem o tempo todo. Nós precisamos delas para fazer. E quanto mais a gente dominar isso, menos a gente vai errar na hora de interpretar. Por quê? Porque isso é muito comum, tá? Porque como ela é uma língua e ela é uma língua em movimento, é comum que a gente erre, esqueça, por exemplo, de um sinal porque eles são parecidos com outros, e isso também pode acontecer, assim como na palavra manga, na língua portuguesa, trata-se da fruta, eu posso estar falando da fruta, que é uma manga, ou eu posso estar falando da manga de uma blusa, por exemplo. Na Libras isso também pode ocorrer. Então, se a gente não tem definido e não conhece profundamente essas configurações, nós caímos no erro de executar um sinal sem que ele seja da forma correta. E aí tem o alfabeto manual, que eu dei o exemplo para vocês. Nós vamos, nesse momento, Pamela, fazer bem devagar esse alfabeto, tá? Eu vou falar para você, eu vou ditar e você vai repetir o alfabeto para que os alunos conheçam a partir dessa aula, se não treinaram, possam também treinar. Tem vídeos no YouTube, aproveitem o material também de vocês, mas pesquisem, mas aproveitem a aula agora e prestem bastante atenção na nossa intérprete, porque ela vai fazer calmamente todos os sinais aqui do alfabeto. Vamos lá, vamos começar, Pamela? Beleza? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, W e Z. Então, nós fizemos aqui o alfabeto, tem também embaixo aqui os numerais que a gente pode também sinalizar. E aí tem o número 1, 2, enfim. Mas aí eu não vou perder um pouco mais de tempo, eu quero mais que vocês fiquem com esse do alfabeto para vocês entenderem como para cada letra e para cada número nós temos um sinal adequado, uma forma certa de executá-los para poder fazer a Libras com mais clareza, né? Sem tanto erro. Então, o alfabeto manual ele consiste na soletração de letras e numerais com as mãos. Para fazer uso dele é necessário soletrar pausadamente, formando as palavras com nitidez. Ele é usado apenas para soletrar nomes de pessoas, de lugares, de rótulos, endereços e para vocabulários inexistentes na língua de sinais. Mas, professora, ocorre isso? Ocorre. Existem algumas palavras que tem na língua portuguesa e que ainda não há um sinal. Por quê? Porque a Libras é, como qualquer outra língua, uma língua em desenvolvimento. Então, até que a comunidade entenda, compreenda realmente de que se trata aquela nova palavra e traga isso para a Libras, demanda um pouco de tempo, de estudo, e sintetizar uma palavra, às vezes, que é um pouco mais complexa, em um único sinal, leva um pouco mais de tempo. Então, quando acontece isso, nós usamos o alfabeto manual para expressar e, de repente, na interpretação, isso é muito comum, a intérprete ter que fazer um contexto um pouco maior. De repente, a professora coloca lá a palavra ecossistema. E aí não tem um sinal. Eu posso concordar com o aluno ou concordar com a pessoa surda que toda vez que essa palavra aparecer é o sinal. Mas para isso, para que chegue neste acordo, eu preciso ter o cuidado de dizer para esse aluno de que se trata.
o que é o ecossistema, o que está relacionado ao ecossistema, para que ele entenda que esse vai ser um sinal e toda vez que aparecer, ele vai associar ao conteúdo, ao conceito da palavra. Então, acontece também empréstimos de itens lexicais de outras línguas de sinais, isso é, sinais de outras línguas, né, que não é a língua, língua de sinais brasileiros, que foram agregados ao léxico da Libras. Isso também é comum. Um exemplo que eu trago aqui para vocês está aqui no desenho, e o menininho está, inclusive, sinalizando, né, a fruta laranja, certo? Então, laranja é uma palavra, é um sinal que não foi feito, apesar dela ter um pouco de iconicidade, porque quando a gente lembra, é assim que a gente chupa a laranja, né? É com ela aqui, bem próxima, pegando. A gente não chupa laranja usando faca, é muito raro isso, né? Numa situação, bem, é quase que não é corriqueiro. Pode até ocorrer, mas não é corriqueiro. Geralmente nós vamos descascar e chupar a laranja e vai fazer esse sinal. Mas esse sinal, ele é um sinal que vem, apesar dessa grande semelhança com o ato mesmo da gente chupar a laranja, ela é utilizada como um referente da palavra orange, que é um possível empréstimo da língua de sinais americana, que é a ASL, ou a língua de sinais francesa. Então veja só, esse sinal é utilizado aqui com a Libras e utilizado também nos Estados Unidos e na França. Então esse é um empréstimo e isso pode ocorrer. Da mesma forma que nas línguas orais, em que há uma palavra polissêmica, isso é, admite diferentes significados, existem sinais em Libras que também admitem diferentes significados. Então agora nós vamos sinalizar alguns. Aqui eu acho que eu coloquei objetos, coloquei dias da semana, enfim, outras palavras um pouco mais abstratas, e para vocês entenderem um pouquinho disso. Quando nós damos significado, por exemplo, na palavra laranja, eu uso um movimento, eu uso então eu uso esse movimento, né? Eu tenho que fazer isso aqui, eu estou fazendo esse aqui. Se eu vou fazer sábado, que é um outro contexto, tem outro significado da palavra sábado, né, que é um dia referente do mês da semana, eu uso o mesmo sinal. O que muda? Apenas o contexto. Então isso tem que estar muito claro na minha interpretação, por exemplo, ou na interpretação da Pamela nesse momento, do que se está tratando, das diferenças que podem ocorrer na hora de sinalizar. E o surdo tem que estar também atento ao contexto do discurso para compreender isso, para não atrapalhar a sua compreensão. Porque o sinal é o mesmo, o que muda é o contexto. E aí, assim, ainda tem a palavra aprender, mas aí aqui o aprender, eu vou fazer o sinal aqui. Olha só. É como se eu estivesse trazendo mesmo muitas coisas que eu estou captando para dentro do meu cérebro, quer dizer, eu estou trazendo isso aqui e eu faço esse sinal que é aprender, mas ele utiliza para essa palavra o mesmo movimento, a mesma configuração de mão, só que eu mudo o ponto de articulação, né? Já não é mais aqui em frente à boca e sim aqui em frente à testa. E tem também a palavra, para vocês entenderem isso, a palavra frio, né? Olha só, o frio. Se eu trago meu ombro um pouquinho para frente e faço essa posição, eu estou demonstrando que realmente eu estou num ambiente que está frio, ou que a temperatura caiu muito e que está frio. Mas se eu estou falando de um outro contexto, a palavra gelo tem o mesmo sentido. Talvez eu não vou usar a mesma intensidade da minha expressão corporal e nem da minha expressão facial, mas ela acontece aqui também. É essa configuração de mão e no meu queixo. Então eu vou fazer esse movimento. Então vocês conseguem perceber que como na língua oral, a gente utiliza também, ela admite diferentes significados com os mesmos sinais.
só que o significado é diferente e o contexto também vai ajudar muito para que o surdo entenda isso e que as outras pessoas também. Então, os processos ou os recursos para a formação de sinais em Libras são derivação, composição e incorporação. Na derivação, um novo sinal é obtido pelo enriquecimento do radical, a raiz, com vários movimentos e contornos no espaço. A maneira mais comum de criação de novos sinais em Libras é realizar mudanças no movimento para derivar verbos de substantivos e vice-versa. Aqui também eu trouxe para vocês no slide do lado um exemplo disso, né? Entre o sinal cadeira, vocês prestaram atenção como a Pamela fez, olha lá, cadeira, esse sinal. E agora eu vou falar o sinal de sentar, vejam só. O que muda? Pouca coisa muda, muito pouco, né? Cadeira. Se eu falo para a Pamela, você precisa de uma cadeira? Ou se eu pergunto, quer sentar? Veja só, o que mudou? O contexto do sinal entre a palavra não vai mudar, né? E o contexto também não muda. Às vezes, talvez um movimento ou uma minha expressão na hora que eu for perguntar realmente, né? Você quer sentar? Né? Vem aqui, você está de pé, isso eu posso utilizar. Né? Você está aí há tempo em pé, quer sentar? Vem, né? Senta. Quer dizer, isso muda um pouco o contexto e aí ela já vai saber que ela precisa sentar. Ou eu posso fazer no contexto também dessa mesma frase, levar a cadeira. Quer dizer, eu vou pegar a cadeira, pego a cadeira, quer sentar? Senta, olha a cadeira. Ou eu trouxe a cadeira. E aí tem essas diferenças. E aí tem também, aqui o exemplo que a gente vai dar, que é da palavra avião e aeroporto. Muita coisa, não muda nada. Não tem diferença. Veja só, avião, aeroporto, o sinal é o mesmo. Vai mudar o contexto? Vai mudar o contexto, vai mudar o que está por detrás do meu discurso, como eu vou passar essa mensagem e explicar isso. Então, isso é importante, gente, porque a intensidade, como a pessoa está falando, o discurso como está sendo posto e a forma como vai ser interpretada, precisa estar muito relacionada e fidedigna ao que está sendo dito para que tenha conhecimento, que tenha entendimento e o surdo compreenda. Por isso que eu torno a dizer a vocês o quanto é importante prestar atenção na Libras, na sua prática, com bastante detalhe, principalmente quando ele vem de um surdo. Observa esse surdo, observa como que ele sinaliza, como ele usa poucos sinais para transmitir mensagens que a gente pensa, poxa vida, se eu fosse interpretar isso, eu ia usar muito mais sinais. Mas não, quanto mais limpo, mais objetivo, mais claro vai ficar a mensagem. Outra forma bastante usual para a criação de novos sinais em Libras é a composição, em que, com o próprio nome indica, dois ou mais sinais se combinam para criar um novo sinal. Este é um processo comum na língua de sinais brasileira. Algumas coisas precisam dessa composição, mas há também o contrário disso, por exemplo, quando a palavra é composta e o sinal é um só, tá? E aí não precisa dessa composição. E isso acontece muito, né, na situação de quando há uma palavra nova que realmente vem desse universo da informática, por exemplo, da influência americana, como, por exemplo, o sinal de live, né? Ou o sinal de Google. Então, às vezes, a gente precisa utilizar duas configurações de mão ou dois sinais para fazer um sinal, porque ele é novo, ele está sendo desenvolvido, ou ele traz aí uma raiz própria da palavra com a sua origem e a sua função, está relacionada à funcionalidade dessa palavra, quer dizer, do que se trata o Google, né? O que é o Google, o que tem ali, o que está por volta dessa palavra, tem muita coisa que está por trás dela. E aí na Libras isso pode acontecer, na língua de sinais, por exemplo, eu usar o sinal de pai. Eu vou usar duas composições.
eu uso dois sinais para falar pai, que é o sinal de masculino, e aí o pai que é o sinal de bênção, certo? Então é homem ou sinal de masculino e bênção. Pronto, é pai. A mesma coisa para mãe. Então eu vou usar o sinal de feminino e de bênção, e aí configura esses dois sinais juntos, essa combinação de dois sinais para a palavra pai e mãe, certo? Então isso é normal também ocorrer, acontece muito dentro da Libras. E aí nós vamos, e aí a gente poderia sinalizar outros casos, como o carteiro, o cardiologista, o mecânico, né? O sinal de escola, ó, escola. Eu estou fazendo um sinal de casa e estudar, certo? Ó, casa e estudar. Vendedor de roupa. Ó, presta atenção que a Pamela fez. Primeiro ela vendeu e depois ela identificou o que vende, que é a roupa. Né? O sinal de zebra. O sinal de açougue. Tá? Então eu faço o sinal de casa, um estabelecimento comercial, no caso uma casa que vende carne, né? E o sinal de igreja. De novo, eu vou usar o sinal de casa mais a cruz, que é o sinal da cruz. Essas duas composições de sinais é uma única palavra, que é igreja, certo? Então nós demos alguns exemplos aqui para vocês. De novo, aqui aparece para vocês o alfabeto e os numerais, para que vocês possam estudar um pouquinho mais, treinar. E aí existe também a incorporação do numeral, tá? E a incorporação de negação. De numeral a gente vai usar, por exemplo, na semana. Sinal de semana, Pamela, isso. 2 semanas, Pamela. 3 semanas. Quer dizer, eu vou incorporando quantidades para representar o que eu estou dizendo. E a incorporação de negação. É muito importante isso, né? Para vocês entenderem. Ó, por exemplo, na hora... Pamela, por favor, sinaliza querer. Ou quero, né? Querer. Não quero. Veja, ela fez o sinal de não quero, ó. Não quero. E ainda usou a expressão facial negando isso. Então, essa é uma incorporação importante. Gostar. Não gostar. Veja bem, gostar, eu posso fazer gostar assim, usar a minha expressão facial como que realmente eu estou gostando, ou eu posso até fazer assim, ó, sim, eu gosto mesmo, realmente, olha o meu sim, afirmando que é, agora eu não gosto, né? Eu não gosto, olha a minha expressão e o não aqui, eu usando daí a negação no meu movimento da cabeça. Saber e não saber. Então, e existe essa flexão de pessoas, que é a flexão que muda a referência de pessoas no verbo, isso é importante também. A flexão de números, que indica singular, dual, trial e múltiplo, que foi o exemplo que eu dei ali para vocês sobre a semana, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, quer dizer, eu vou utilizar, o sinal de semana é esse. Como eu quero usar esse sinal, eu posso fazer... Eu marquei que é isso que se trata, da minha semana, 1, 2, 3 ou 4, e aí eu posso usar isso para dar uma flexão de número, né? E também na pessoa a mesma situação. Eu digo aqui, ó, vou sinalizar aqui, tem uma pessoa, certo? Tem uma pessoa aqui, eu indiquei ela. E se no meu contexto da frase eu quero dizer que tem várias pessoas, eu vou marcar essa pessoa aqui e trazer isso aqui. Quer dizer... Eu mostrei que tem aqui várias, ou eu posso fazer isso aqui. Muitas pessoas, né? Várias pessoas, indiferente da forma como eu vou usar. Se elas estão numa linear, se elas estão misturadas, se elas estão numa forma de círculo, enfim. Eu vou indicar isso para demonstrar que tinha várias pessoas em círculo se preparando para uma dinâmica, por exemplo. Então, eu posso usar isso. E dessa forma eu demonstro o que? Várias pessoas, de forma múltipla que existe nesse cenário.
A flexão de gênero, quando é necessário, marcada pelo sinal de masculino ou feminino. Substantivo, e aí a gente usa também o dual, trial ou quadrial. A mão ficará com o formato de 2, ou a mão assume o formato de 3, ou o formato de 4. Por exemplo, se eu digo aqui que eu e a Pamela, né, olha, eu e a Pamela, né, nós juntas vamos estudar. Mas se chega uma terceira pessoa, daí eu vou dizer nós três estudaremos. Veja só, se são mais, eu vou colocar aqui, porque eu já marquei que se trata de uma pessoa. Eu indiquei, aí eu só vou fazer isso aqui, e aí nós estamos tratando de várias pessoas, especificamente de 4, é a hora que eu indico assim. Então, essas flexões, ele acontece e do aspecto temporal, indica distinção de tempo, tal como regularmente e continuamente e repetitivamente. Quer dizer, eu posso tratar isso também de várias formas. Quer dizer, de novo aconteceu alguma coisa, está se repetindo. Então, vamos trazer aqui, Pamela, para esse momento, lá do passado. Uma coisa que aconteceu lá do passado, olha, eu estou repetindo, o meu sinal vai lá atrás. Quer dizer, é do passado. Agora, eu vou falar que as aulas têm acontecido diferente, né? Normal, olha que legal. Isso aqui eu mostro uma sequência de aulas. Várias aulas, uma sequência de aulas se desenvolveu diferente. Então, eu posso usar isso também de forma a entender essa continuidade, né? Repetitivamente, quer dizer, aconteceu várias vezes. E isso também pode ser para os pronomes pessoais, eu, você, ele, ela, nós, todos, vocês, eles e elas. Então, eu vou indicar num geral, quer dizer, eu faço uma marcação todos, né? Eu posso fazer todos. Quando eu trago esse todos aqui, ó, eu coloco junto, que é todos nós, eu me incluo nesse todos. Ou todos vocês. Aí eu não estou. Tá vendo? E aí eu uso esses recursos também e isso pode ser utilizado nos pronomes. Tem os pronomes demonstrativos, que se trata de estar aqui, estar ali, aquele ou lá. A gente usa muito isso indicando, né, os lugares, a composição e como na Libras isso funciona e é importante. Eu disse agora há pouco para vocês, eu indiquei uma pessoa aqui. A hora que eu indico essa pessoa, ela está aqui, toda vez que no meu discurso eu tiver que falar sobre isso, eu vou voltar a ela. Eu voltarei aqui. Eu só posso mostrar. Vocês já vão saber por quê? Porque eu já disse isso, eu já deixei marcado anteriormente que se tratava dessa pessoa no meu discurso. E aí a gente fala dos classificadores. Eu falei dos classificadores no início dessa aula, mostrando para vocês o exemplo dos movimentos dentro de um carro, enfim, no momento que eu estou dirigindo. Mas existem outras formas também. Aqui do lado eu trago para vocês o exemplo de xícaras empilhadas. Olha como que foi feito o classificador de xícaras empilhadas pela Pamela. Do outro lado tem livros. Olha como que a Pamela fez. Ela fez o sinal de livros e subiu eles. Estão todos empilhados. Isso são classificadores que eles demonstram forma, parte, refere-se a tamanho, a texturas, a parte do corpo de um animal, de uma pessoa. Eu posso falar, por exemplo, que as minhas bochechas hoje estão inchadas. Olha lá, né? Hoje eu estou bochechuda. Não é comum, mas hoje eu estou. Um exemplo de mostrar como que eu trago para esse discurso, né, essa frase, a intensidade do meu corpo, de como que está essa bochecha aqui estourando, bem vermelha. O calor da parte do corpo, que eu acabei de comentar com vocês, entra na mesma situação, a de objeto, que nós já falamos anteriormente, e pode acontecer também o do instrumental, que mostra como é usado algum objeto. Como que eu uso a colher, por exemplo? Isso pronto. A gente chega num sinal bem simples, mas eu mostro no classificador que eles pegaram todas as colheres. Muitas colheres, exatamente.
Aí tem outros elementos importantes, que é mais um pouquinho aprofundado, vocês terão um pouco mais de atenção e cuidado na hora de ler o livro, para compreender bem isso sobre os classificadores, como é importante usar esses elementos na hora de sinalizar, na hora de executar a Libras. E nós encerramos então a nossa aula de hoje, e eu peço a vocês que tenham cuidado de estudar, pesquisar o material para que vocês aprendam melhor, vejam também os vídeos que são importantes, e até a próxima aula.